Gente, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro programa do ano de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, empresários de todo o Brasil que acompanham a gente. E esse ano vai ser promissor, hein, para o mundo dos negócios. É um ano que inicia com muitos sonhos, só que sonhos não são suficientes. A gente tem que planejar e colocar em prática tudo o que a gente colocou, né, na listinha de 2024. Mais uma quinta-feira, então, aqui estamos, a primeira quinta-feira do ano, de muitas outras que a gente vai estar aí acompanhando vocês nessa jornada, né, que é o mundo dos negócios, nessa troca tão gostosa que a gente já fez ano passado, 2024, e pretende continuar aí por muitos anos, né, 2025 é só mais um desses anos. Primeiro de tudo, para você que não nos conhece, né? Essa que falou agora há pouco é a minha esposa Bruna. Eu sou Rafael Rodrigues e a gente é o casal de negócios, né? Estamos aqui para ajudar vocês a potencializar o negócio de vocês, aumentar lucro, corrigir coisas que não estão sendo feitas da forma correta, compartilhar um pouco da nossa história, dos nossos insights e tudo aquilo que a gente viveu. O ano passado foi muito bom, né? Mas 2025 a gente sempre quer que seja melhor, é um novo momento, né? Um novo planejamento começando, um novo ano, novas metas. Toda a empresa, né? Eu ouvi um insight muito legal num evento que eu estava no passado, que salvo engano foi do CEO da V4 Company, uma empresa famosíssima de marketing aqui do Brasil, né? E ele falou o seguinte: se você não está crescendo o teu negócio ano a ano, ele está morrendo. E é muito isso, porque se você não está crescendo ou está estagnado, a concorrência não está parada, o mercado não está mudando. A inflação, às vezes, não vou mexer no meu preço. A inflação está aí, cada vez teu produto está mais desvalorizado, cada vez você está mais num oceano vermelho, né? Onde tem muita concorrência. Então, esse começo de ano, né, a gente sempre tem que estar muito empolgado, com muita energia, mas sabendo que a gente tem uma missão, que é entregar uma empresa e um resultado muito melhor do que foi nos anos anteriores, que é o que vai nos fazer crescer. Exatamente. Como o Rafa disse já no início do programa, nós somos um casal que empreende junto. E juntos a gente traz toda semana aqui para vocês dicas do que a gente aplica nos negócios que deu certo, coisas que a gente aplicou que não deram certo. E se você quer acompanhar mais de pertinho tudo que a gente fala aqui, a gente tem o Instagram, que lá a gente compartilha insights valiosos, dicas práticas que dão certo. São dicas validadas já que a gente aplicou nos nossos negócios. Se você quiser acompanhar, é @casaldenegócios.ceos. Tudo junto. Acompanha por lá porque você vai gostar bastante. Inclusive, a gente tem um grupo que só tem empresários nesse grupo e lá a gente compartilha dicas muito valiosas. Exato. Casal de Negócios CEO. Pegue seu celular aí, Casal de Negócios CEOS. Aproveite essa oportunidade. Exato. E é muito legal essa questão do Instagram, do grupo, né? Principalmente Instagram, porque a jornada do empreendedor, você aí, olha que legal esse insight, né? Com o passar do tempo, você vai ter uma transição e a maioria das pessoas é assim, salvo aqueles que já nasceram no mundo dos negócios, né? Filho de pai empresário, uma empresária que talvez tenha uma rede maior de contato. Mas para nós, né, seres humanos comuns, digamos assim, que vem da CLT, eu que vim do concurso público, estudou em escola pública e tudo mais, há uma transição ali na nossa vida, né? De um mundo que a gente era empregado para um mundo que nos tornamos empresários. E nessa transição, você vai aprender muito, você vai mudar seus gostos, seu estilo de vida e inclusive as pessoas que você quer se conectar. Então, lógico que de vez em quando é legal ir num churrasco com um amigo das antigas, relembrar histórias antigas, mas você vai ver que você vai se sentir muito solitário, muito sozinho. Principalmente para quem tem pouco sócio, ou tem um sócio que é sua esposa, ou não tem sócio, é empreendedor individual. E aí a gente começa a se sentir sozinho e, poxa, eu preciso de outros insights, eu preciso de outras pessoas. Você começa a sentir falta desse contato humano e de pessoas para fazer essa troca e para viver e compartilhar o que você vive, né? Porque pensa o seguinte,
uma pessoa que começa a empreender, ela começa a ter uma outra visão de mundo, diferente de quem é empregado, que tem ali o salário fixo todo mês. Você tem outras responsabilidades, então você tem uma outra visão da própria vida. Você olha a realidade de uma forma diferente. E aí muitas vezes você se sente deslocado com os teus amigos antigos porque você vai querer falar de coisas que eles não vão entender. Exatamente. E aí o Insta, né? É uma oportunidade de você desenvolver relacionamento com a gente tá aí para isso, né? Manda direct, a Bruna sempre abre lá, né, na quinta-feira uma caixinha de perguntas, onde você pode deixar suas dúvidas, muitas delas a gente responde aqui no programa. Você que tá aí no YouTube, não esquece de curtir e se inscrever no canal. Você pode deixar nos comentários aqui, deixa um elogio, diz o que você tá gostando pra gente poder aprimorar esse programa. Deixa aí suas dúvidas também nesses comentários, né? Você que tá na rádio, manda no WhatsApp da rádio, ou já entra aí lá no Casal de Negócios CEOs, no nosso Instagram, e manda lá na caixinha de perguntas que a gente vai respondendo aqui para vocês. E aí pode ter certeza, além de você se sentir menos solitário, a gente vai conseguir fazer uma troca de experiência, uma troca de insights, e isso vai ser bom tanto para a gente quanto para você que vai crescer aí. Com certeza, se você ia faturar 10, pode ser que você fature 15, 20 com essa troca aqui. Ao invés de você ficar cometendo erros, muitos desses erros a gente já vai compartilhar com vocês e vocês já vão sair na frente. É legal isso que o Rafa disse, porque eu tenho certeza que você vai se identificar com a gente, por quê? É como o Rafa disse, a gente não começou no mundo dos negócios vindo de família, não foi algo que a gente já sabia, né? Já tinha o tato de trabalhar com isso. Eu trabalhei trabalho desde os meus 15 anos e eu sempre tive nesse mundo do CLT. Então é engraçado, como o Rafa disse, como muda a nossa visão, né? E quando a gente entra nesse mundo do empreendedorismo, isso acontece com todo mundo, né? Todo mundo, quando chega nesse patamar, acaba se sentindo sozinho, solitário, justamente por conta desses amigos que a gente tem lá atrás, né? De, às vezes, acabar não entendendo o que a gente está vivendo, né? É isso que a gente traz para vocês. Todos esses passos que vocês vão passar é super natural. Não se sinta mal, às vezes, é o que a gente fala, né? São ciclos. Então, ciclos, aproveite enquanto você tem a oportunidade, porque ciclos, eles se fecham e é super natural. Não se sinta mal de, às vezes, você não falar mais com algum amigo que você não se identifica mais. Simplesmente você aproveitou enquanto ainda tinha uma identificação e hoje você vai galgar lugares maiores. E isso a gente tem que tomar cuidado também, porque cuidado com as amizades que te deixam estagnados, né? Exato. E esse é um primeiro programa do ano, um programa especial para vocês, né, que estão aí, um tema que tem tudo a ver com esse contexto aí de muita gente voltando de feriado, férias, viagem, verão, aquela coisa boa, né, que a gente, principalmente aqui no Brasil, ama tanto. Descansou bastante, né? Descansou bastante, mas é hora de botar as mãos na massa, mas antes de tudo, algo que fazíamos até em 2023 ali, começo de 2024, primeiro semestre, antes de mudar o formato, né, do programa, e que alguns ouvintes volta e meia nos perguntam ali no Instagram, no YouTube, poxa, cadê a oração? Cadê a oração? Que a gente sempre fazia uma oração no meio do programa. E eu acho que não existe forma melhor da gente começar o nosso ano do que colocando aquele que é soberano em nossas vidas, né? Acima de tudo e diante de qualquer propósito, diante de qualquer negócio. Então, eu quero convidar todos nesse momento para a gente começar nosso ano aí com toda energia, mais leve, de forma tranquila, com paz espiritual, né? Então, convido a todos para que fechem seus olhos nesse momento, para que a gente vá para o nosso momento de oração. Pai, obrigado por um ano maravilhoso que se encerrou aí, 2024. E obrigado pela possibilidade de começar 2025, que deve ser melhor ainda. Mas que não seja um ano que a gente viva só para os nossos negócios, porque a gente quer. Que a gente possa desfrutar ao longo desse ano do seu propósito. Que possamos enxergar o seu amor, que possamos enxergar o seu projeto, que possamos tomar decisões dentro da sua palavra e que o Senhor possa nos orientar, Pai, para que não sintamos medo em momentos de dificuldade, para que tenhamos força, fé, energia quando for necessário e que possamos, sobretudo, contribuir com a Tua obra, tocar cada vez mais pessoas, trazer pessoas para o Teu reino
e para o teu projeto, que é um projeto muito maior que esse terreno aqui, que é de eternidade. Sabemos que muitas empresas são passageiras, né? A maioria delas é um contexto, um momento que a gente vive aqui na Terra, mas que é uma oportunidade da gente tocar pessoas, não só da gente completar a nossa vida, desfrutar da felicidade, sentir a tua glória, né, que é disposta aqui para que a gente tenha acesso na terra, mas também, Pai, para que a gente possa semear na vida de outras pessoas, seja de novos funcionários que a gente vai contratar, seja de fornecedores que a gente vai adquirir produtos e vai permitir que o negócio deles cresçam, sejam com obras voluntárias, ações sociais, seja com o dízimo, tanto por meio do nosso prolabore, do nosso salário, ou por meio das nossas empresas também, contribuindo para que a tua obra cresça, para que a tua obra expanda. Então eu quero nesse momento, Pai, colocar diante de Ti não só os nossos negócios, nossa família, nossos filhos, todos que estão à nossa volta, mas de todos os nossos ouvintes que estão voltando para casa e que estão pensando como será esse ano. Que suas empresas, seus negócios, seus projetos saiam do papel e tudo dentro do propósito divino, dentro da Tua palavra. Eis que eu oro e agradeço, amém. E vamos para cima fazer tudo acontecer aí, começar o ano de uma maneira tão gostosa, né? Já começar orando e vamos pro tema de hoje, Bruna. Você quer apresentar um pouco do que a gente vai falar hoje aqui? E a gente já traz essa mensagem que passa tão rapidinho, né, o programa, mas que agrega tanto na vida dos nossos ouvintes, sempre pelos feedbacks que a gente recebe. Exatamente. E antes da gente começar pro tema, a hora que você experimentar, colocar esse peso e essa responsabilidade nas mãos dele, você vai saber o que é sucesso. Porque o tema de hoje, basicamente, é sucesso. E 5 pilares, né, de um livro que a gente está lendo bem legal, que ajuda a ter uma nova visão, uma visão mais ampla dos negócios. Exato. Na verdade, esse tema antes do livro até, né? Esse livro eu fui ano passado com a Bruna no shopping. E aquela loucura, né? Empresário, empreendedor no shopping é uma coisa de louco. A gente quer comprar tudo que é livro, né? E aí eu fui pegando um livro aqui, fui pegando outro ali e tudo mais. Eu fui olhando na estante, foi para negócio, preciso, né? vai a gente começa a ver os títulos e tudo mais. Quando eu vi, eu tava com 50 livros, uma pilha de livros, não sabia nem o valor daqueles livros. E aí eu carregando esses livros, a Bruna me chegou com esse livro que chamou a atenção. Que é um livro que ele fala... De um CEO, né? O que é ser um CEO e tudo mais. Diário de um CEO. Diário de um CEO, né? Compartilhou. Daqui a pouquinho eu já passo o nome do autor para vocês e tudo mais. E esse livro me chamou a atenção. Dei uma olhadinha, folhei, né? Vi que tinham ali algumas leis, algumas regras e tudo mais. E o livro me chamou a atenção por alguns hábitos que eu vi, mas também eu tinha feito um post no Instagram na semana anterior que falava sobre isso, né? Então a gente estava em São Paulo, lá num contexto, estava lá na piscina, fazendo minhas orações e tudo mais. E aí eu comecei a pensar, né? Por isso tem tudo a ver com esse primeiro programa do ano. Poxa, por que algumas pessoas atingem sucesso e outras não, né? E primeiro de tudo, o que é sucesso, né? E aí, essa foi a minha primeira reflexão. Então, o sucesso, ele varia de pessoa para pessoa. O meu sucesso, como eu sou empresário, é que meus negócios vão bem, meus negócios cresçam, que eu possa, no meio disso tudo, ter tempo para minha família, que eu possa ter bens, que eu possa ter minha casa, carro, que eu possa ter meu momento de oração, minha fé em dia, a família. Então, o meu sucesso, ele deriva muito de princípios, né? Alguns que eu falei aqui, principalmente cristãos. E o que isso tem a ver com a palavra, com a Bíblia e tudo mais. Então, essa foi o primeiro insight, né? E também nesse momento que eu estava lá em São Paulo, fui em vários eventos com empresários, por isso que a gente traz conteúdo de qualidade, né? É muito livro, muito vídeo, muito podcast e muitos eventos presenciais, network, que a gente compartilha aqui. E aí eu olhei para essas pessoas, grandes empresários, e também, poxa, o que essas pessoas têm que fez elas alcançarem o sucesso? Essa era a minha busca, né? E aí eu trouxe alguns insights até muito comuns, mas que é a verdade, né? E fiz até o post lá no Instagram. Então, primeiro de tudo, quando você pergunta e passa uma visão de sucesso, todo mundo quer.
Não tem, eu não conheço nenhuma pessoa que olhe e não queira ser bem-sucedida, não queira, pelo menos do meu ciclo de amizades e tudo mais, né? Não queira, sei lá, ter uma casa legal, um carro legal, ter vários aspectos da vida bem desenvolvidos. Dessas pessoas que querem, olhando para todas elas, eu vejo que alguns planejam. Então vamos pegar um exemplo de um negócio. Todo mundo quer ter negócio, que eu falo, pelo meio que eu vivo e tudo mais. A maioria das pessoas está insatisfeita onde está trabalhando, ou quer sair, quer crescer e pensa em montar algum negócio. Mas poucos planejam. A maioria só quer e só fica no querer. E por isso que as coisas não acontecem. Alguns desses planejam. Ou seja, eles pensam, o que eu vou fazer? Coloca no projeto, às vezes pensa num nome de marca, monta um Instagram e tudo mais, e fica nesse planejamento inicial, e é isso. Desses alguns que planejam, poucos deles executam. Que é realmente, não, eu vou lá abrir o CNPJ, eu vou juntar o dinheiro que é preciso, eu vou fazer as contratações necessárias, eu vou estudar o que é preciso, eu vou sair de onde eu preciso sair. E quase ninguém tem a constância. Então começa aquela empolgação, eu tô com um negócio, agora eu sou empresário e tudo mais, e aí dali a pouco ele vai perdendo aquela energia, aquela alegria, aquele brilho no olhar, né? E pouquíssimos têm constância. E é por isso que se a gente for pegar grandes empresários de sucesso, o número é muito escasso, é muito difícil achar. Então, você, nosso ouvinte que está começando o ano, primeiro de tudo, defina o que é o seu sucesso, e provavelmente você está aqui numa rádio cristã, católica, você vai encontrar isso na palavra, você vai ter que se apegar em princípios bíblicos. Segundo ponto, entenda que todo mundo quer, alguns planejam, poucos executam e ninguém tem constância. Quem você quer ser? Você quer ser o cara que quer, planeja, executa e tem constância? Ou você quer ser o cara que ao longo do ano vai morrer pelo caminho mais uma vez e vai terminar o ano sem nada realizado, sem negócio, sem nada girando e mais uma vez, talvez, né, frustrado, que é o que acontece com a maioria. Que tem ideias ótimas, não coloca em prática, como o Rafa trouxe aqui, e vê o concorrente, às vezes, colocando em prática porque ele teve coragem e se frustra e fala, né? Ai, mas isso ali eu tinha pensado, né? Roubou a minha ideia lá. Então, é isso que o Rafa trouxe. Sucesso, todo mundo quer. É muito óbvio, né? Mas será que a gente está realmente disposto a planejar? E mais importante que planejar é isso que o Rafa trouxe. É executar. Será que eu estou disposta a executar isso? Então, vamos trazer para a prática, por exemplo. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas, quando vai chegando o final do ano, ali na virada do ano, Natal, abre o bloco de notas e faz aquela listinha, né? Para 2025 eu quero abrir uma empresa. Para 2025 eu vou ser mais fitness. Para 2025 eu vou dar mais atenção para os meus filhos. Para 2025 eu vou sair mais com a minha esposa para jantar. Só que você percebe que são sonhos muito vagos. Eu quero ser mais fitness. Mas o que quer ser fitness? O que eu vou fazer? Seja mais objetivo. A partir de 2025, de segunda a sexta, todos os dias, sem falhar, eu vou fazer pelo menos uma caminhada. Percebe que fica algo mais concreto? Então, é isso que a gente tem que ter, tem que trazer, né? Não deixa só no bloco de notas, é isso que a gente traz. Não adianta a gente ter um bloco de notas lindo, maravilhoso, com ideias ótimas, porque só vai acontecer se a gente planejar, se a gente colocar em prática e, além disso, ter constância. Porque não adianta a gente fazer ali uma semana, um mês, ter uma empresa ali. Eu vou me dedicar. No primeiro ano, todo mundo animado, né? No primeiro ano da empresa, todo mundo tá feliz ali. Só que depois, quando começa a dar os problemas, a gente vai... Tem, às vezes, esses momentos de desânimo, né? Só que é justamente essa disciplina e a constância que vai te deixar no próximo nível. E seja também um bom observador. Então, chegou no final do ano de 2024, eu estava falando de planejamento, né? Até tem um dos primeiros programas que a gente gravou nessa segunda temporada, já com videocast, sobre planejamento. Se eu não me engano, foi o primeiro ou o segundo programa. Você pode vir aqui no YouTube da rádio, né? E dar uma olhadinha ali nos programas anteriores e você vai encontrar lá esse programa sobre planejamento que vai te ajudar.
Então, primeiro de tudo, você tem que ter um bom plano. Mas aí, final de 2024, eu cheguei para os meus funcionários, né? E a gente falando de planejamento, falei, poxa, estou muito feliz, alcançamos muitas coisas. Enquanto empresa, minha vida pessoal, consegui fazer minha academia, malhei esse ano, consegui ter uma alimentação boa, né? Bem melhor do que nos anos anteriores. Não foi ainda 100% saudável, do jeito que eu gostaria, mas foi muito boa. Eu e a Bruna, a gente fez uma transição alimentar e várias coisas na nossa vida, desde casamento, relacionamento. Então foi um ano que a gente termina vitorioso e muito acima de todas as expectativas, né? 2024. E aí eu perguntei para os meus funcionários, esse exercício, você que está aí do outro lado, você pode fazer com todo mundo que está à tua volta. Poxa, como é que foi teu ano anterior? E as metas do começo do ano de 2024, final de 2023? Você conseguiu bater ao longo do ano? Você está terminando o ano feliz e tudo mais? E pode ter certeza, a maioria das pessoas, ou praticamente todas que você conversar, exceto algumas, elas vão te dar um retorno para essa pergunta, um retorno que ele é frustrado. De uma pessoa que tinha muitos sonhos, muitos planos e não conseguiu realizar ao longo da vida. E aí, se você fizer um outro exercício, converse com pessoas mais velhas. E aí pergunte também, como é que foi tua carreira, como que eram teus sonhos quando você era jovem e agora? Você também vai observar, muitos deles serão frustrados de, poxa, eu poderia ter feito tanta coisa, eu queria ter sido tanta coisa, eu queria ter tido tanta coisa. E eu acho que eu não vivi tudo que eu tinha para viver, eu não explorei tudo que eu tinha para explorar. Então, por que eu estou trazendo isso para você? Para que isso seja um choque, porque você talvez esteja que nem essas pessoas sem nem perceber. Você tem que virar para a tua vida e será que eu estou realmente vivendo o que eu quero viver? Será que eu estou dentro desse sucesso? Será que eu vou alcançar esse sucesso que eu quero alcançar com as atitudes que eu estou tendo? Será que eu estou, que nem a Bruna falou, eu quero ser fitness. Querer ser fitness, todo mundo. Mas como eu vou alcançar isso? Qual vai ser a minha dedicação ao longo do ano? Qual vai ser a meta? Porque é muito vago a gente falar, né? Qual vai ser a meta? Não tem como você ter projetos e tudo mais sem meta. Então eu quero terminar esse ano com quantos quilos? Qual que é o shape que eu estou buscando? O que eu preciso fazer para chegar nisso? E aí hoje em dia está muito fácil, porque a gente tem o ChatGPT e tem tantas coisas, o conhecimento ele está disperso. Você pode jogar uma dieta lá até no ChatGPT. Eu quero uma dieta para isso, você explica para ele o que você quer, ele vai te dar pronto tudo que você precisa dentro do que você gosta de comer, quantidade de calorias e tudo mais. Então, para tudo hoje o acesso à informação está muito fácil. Se o acesso à informação está muito fácil, por que as pessoas continuam fazendo e tendo maus hábitos? Porque o problema não é a informação, não é a evolução, não é nada disso. O problema é você que está aí do outro lado e que falha na hora de executar e de ter a constância ali. Então, eu acho que aqui é o segredo para você se encontrar ao longo desse ano para todas as áreas ali que você olhe da tua vida. Vamos lançar um desafio para quem está acompanhando a gente? Você está realmente disposto a se comprometer a fazer acontecer em 2025? Vamos lançar esse desafio no nosso Instagram, porque a gente pode até dar a mão para você. A gente está aqui justamente para te ajudar. Só que a gente não vai conseguir fazer a parte que você precisa fazer. Vamos fazer uma enquete? Vamos abrir lá no Instagram? Vamos. Então vamos lá. Você que não nos segue ainda, entra no Instagram agora aí. Não deixa para depois que, já outra dica aqui. Tudo que você deixa para depois e nada é a mesma coisa, porque normalmente você não faz. Isso é estatístico. Exatamente. Então pega teu celular agora aí. Vamos lá para o Instagram, Casal de Negócios CEO, CEOS. Vamos abrir lá uma pesquisa. Vamos fazer uma estatística antes. Conseguir cumprir as metas de 2024? Conseguir parcialmente ou não conseguir? Acho que esse é o primeiro... Primeira pergunta, a primeira pergunta. Segunda pergunta que a gente pode abrir tem a ver com isso que a Bruna falou agora, de... desafiar o ouvinte a realmente falar se ele está disposto, porque tem, né, um estudo dizendo que se a gente não escreve, se a gente não se compromete mesmo, não acontece, né, a gente fica só no bloco de notas e aí não acontece. Então vamos lá, a segunda vamos fazer, 2025 vai ser diferente, eu começo hoje, não é amanhã, você marca essa opção. Sabe aquela coisa de dieta? Quinta-feira, mas segunda-feira eu começo, não,
Já dá pra começar na janta ali, né? Exato. Quinta-feira à noite já começa hoje. Não adianta pular pra frente porque a gente não faz. Ou não tenho certeza, colocamos embaixo. E aí vocês que responderem eu tenho certeza, eu vou conseguir. Esse é um ano diferente, com certeza mesmo. Não só fazer por fazer, você vai printar isso. E aí quando chegar no final de 2025, a gente vai trazer esse tema no último programa de 2025 para que vocês voltem no celular de vocês, peguem o print e vejam se realmente vocês se comprometeram e vocês cumpriram a palavra com aquilo que vocês colocaram lá no nosso Insta. E a gente também vai fazer um post em relação a isso, a gente vai printar aqui e aí a gente vê. Então, isso é um compromisso. Outra coisa que vai facilitar vocês assumirem esse compromisso e cumprirem. Torna isso público. Compartilha com outras pessoas. Ó, esse ano eu vou fazer 250 treinos, 150, sei lá, veja a sua meta e defina. E aí todo dia você posta lá, treino 1 de 150, treino 2 de 150. Toda vez que você for treinar, organiza ali como você vai cumprir, né? E aí torne isso público, que isso nos faz mais responsável, né? Quando a gente mostra para a audiência, quando a gente fala para outras pessoas do que a gente está fazendo e tudo mais. Toda vez que a gente pensa em desistir, a gente pensa, poxa, mas eu falei que eu ia conseguir e vira um desafio, né? Isso dá uma força muito grande. Eu me comprometi comigo mesmo e, além disso, eu me comprometi com outras pessoas que estão me acompanhando no Instagram. E se eu não postar lá, elas vão me cobrar, né? Nossa, olha, ele não... Hoje não... Acho que não foi pra academia, não postou lá, né? Exato. Segundo exercício aqui que a gente vai trazer para vocês, olhe para todas as áreas da tua vida. E aí esse exercício eu fui num evento ano passado também, 2024. Fui em alguns eventos com esse cara, que ele é um cara brilhante, que é o Guilherme Benchimol da XP. O cara fundou a XP, tá? Uma empresa de 50 bilhões. E ele, perguntaram para ele, né? Poxa, Guilherme, como que você concilia, né? Você é um CEO, olha o tamanho do teu negócio, da tua empresa, você consegue chegar em casa e dormir tranquilo? Como que foi esse crescimento e tudo mais? E aí o próprio Pablo Marçal já tinha falado isso e outras pessoas que eu vi, eles trazem um gráfico tipo de pizza, assim, né? Onde você coloca lá as áreas da tua vida. Família, espiritualidade, negócios, filhos, alimentação, corpo, saúde, tudo mais. Então você define lá todas as áreas da tua vida, né? São em torno de 7 a 8 áreas que você vai colocar lá. E saiba a dedicação que você vai ter em cada uma dessas áreas, sabendo que vão ter momentos que você vai viver com essas áreas em equilíbrio, então você vai fazer tudo. Mas vão ter momentos, por exemplo, esse é um ano que eu vou priorizar os meus negócios porque eu preciso de um negócio crescendo e tudo mais. Você vai ter que botar mais energia nisso, senão você não vai conseguir concluir essa meta, você não vai conseguir fazer isso acontecer. Que daí foi o que o Benchimol falou no evento. Ele falou, poxa, é inevitável que no começo da XP eu ficava de manhã até de noite no escritório. E com o tempo eu fui aprendendo a delegar, eu fui priorizando outras áreas, eu sabia que eu tinha minha esposa, minha família e tudo mais. Então, inclusive, combine com esses agentes, olha, sente com a sua esposa aí, com o seu esposo, e explique, olha, esse é um ano que a gente vai mudar de vida, vai começar uma transformação, isso vai ser pelo mundo dos negócios, eu vou ter que me dedicar mais a isso. Então, converse com esses agentes e concilie tudo. Olha que baita dica para vocês começarem esse ano aí, de uma forma muito diferente e para ajudar vocês a cumprirem esse compromisso que a gente está fazendo aqui, um compromisso público, onde você vai printar a tela e tudo mais. Mais um exercício legal para você fazer aqui. Pegue uma folha de papel ao acabar o programa, o bloco de nota, e você vai olhar como você está hoje e você vai escrever uma carta para o futuro, para o final de 2025, começo de 2026. De você falando com você mesmo. Então você vai escrever lá, vou dar um exemplo, se fosse eu, né? Parabéns, Rafael. Mais um ano concluído. Eu estou escrevendo hoje, no começo do ano de 2025, para eu ler essa carta no final do ano de 2025. Parabéns, Rafael. Você terminou o ano bem. Você é uma pessoa vitoriosa. Você cumpriu todas as suas metas, você queria contratar tantos funcionários, contratou tantos. Então, de você conversando com você mesmo, para você ler essa carta, e aí no final do ano a gente fala sobre ela, vocês vão ver que
vai gerar uma reflexão e isso vai dar uma força para no ano seguinte vocês fazerem mais ainda desse compromisso que vocês têm com você mesmo, e é um exercício de projetar o futuro. Todo grande esportista, antes dele começar uma grande volta, fazer a sua performance ali, tem uma técnica que é fechar os olhos, né? E eles ficam imaginando como que vai ser essa execução. Então eles já imaginam, eles já visualizam antes. E isso aqui a gente está fazendo. Então você já está imaginando, já está projetando como que vai ser seu ano, seus desafios, o que você vai cumprir, o que você vai vencer antes de acontecer. E isso vai facilitar a tua execução aí. Mais uma baita dica, né? Baita dica aí para os nossos ouvintes. É legal, eu gosto da frase dele, do CEO da XP, porque ele diz o seguinte, que não tem como dar conta de tudo, né? E olha como a gente pode trazer isso justamente para o casamento. Porque uma sociedade nada mais é do que um casamento. Então vamos pensar o seguinte, vamos supor que você e o seu esposo, vocês têm uma empresa juntos e vocês tocam esse negócio juntos. Adianta os dois terem a mesma função de CEOs e tocar o mesmo negócio? Porque se a gente for, vamos supor, cada um tem uma habilidade. E a mulher, ela é sensitiva. Então, vamos pegar um exemplo de uma reunião, né? O CEO ali está fazendo o homem, né? Normalmente, a mulher, ela tem mais sensibilidade, ela é multissensorial, né? Então, olha como a habilidade da mulher, ela pode agregar ali, numa reunião, por exemplo. A gente está fazendo reunião ali de planejamento, de cultura e tudo mais. E o homem, como ele não tem essa sensibilidade, ele não percebeu que o funcionário dele lá estava um pouco cabisbaixo, triste e tudo mais. A mulher, ela vem justamente para isso. Ela pode questionar o seguinte: nossa, mas será que você percebeu que o funcionário ele estava um pouco triste na reunião? Então, olha que legal, né? Cada um fazendo a sua atividade, a sua tarefa, porque você consegue abranger muito mais funções dentro de uma empresa, até no casamento, né? Sim, e isso é muito legal. Ele vai para o final de um livro que eu estou lendo, que até é o que eu comentei no começo do programa, né? O Diário de um CEO. E para você que quiser, a gente vai postar lá esse livro na capa dele para você adquirir, né? No nosso Instagram, fiquem tranquilos, é o Diário de um CEO de Steven Bartlett. E ele é super famoso, justamente porque ele tem um podcast, mas não só por isso. Ele tem um conhecimento prático, ele é sócio de mais de 40 empresas, e aí ele traz algumas metodologias, algumas áreas e algumas coisas que a gente tem que olhar quando a gente olha para a nossa vida enquanto CEO. Então, para você que não sabe o que é um CEO, é o chefe executivo ali do negócio, é o cara que comanda ali o negócio. É um termo super atual. O dia que você for ali, se você tiver numa empresa grande e tudo mais, você vai se adequar mais, você vai entender o que faz um CEO e tudo mais. Talvez você esteja começando um negócio agora e ainda não é o momento. Mas pensa que é o dono do negócio ali, o chefão, é quem manda em tudo ali. E aí, nesse livro, ele traz 4 áreas para a gente olhar. Então, o que faz um CEO ter sucesso, né? Ele traz 4 áreas e depois 5 baldes, né? Que a gente já vai falar para finalizar daí o programa dessa teoria, como é que funciona esse lance dos 5 baldes. Mas essas 4 áreas são, primeiro de tudo, a área do eu. Eu já vou explicar o que é esse eu e vocês vão ver que tem tudo a ver ali com a vida de vocês e com o que a gente está trazendo aqui. O segundo, a parte de histórias. O terceiro, filosofia. E o quarto, o que a Bruna estava falando agora, que é equipe. E vocês vão ver insights maravilhosos aqui em cima de cada uma dessas coisas. Tô dando só a introdução do livro, tá? Depois vocês vão ler. Ao longo do livro lá tem, salvo engano, 33 leis de um CEO e ele vai explicando cada uma delas. Vocês vão poder aprofundar muito mais o que é ser um empresário. Ó, que baita dica de livro que eu tô dando para vocês começarem o ano de vocês aí. Então, primeiro de tudo, olha que legal. A área do eu. Na área do eu, o ponto fundamental aqui é o domínio próprio. Você não pode deixar a maré te levar, porque senão você vai ser um fracassado. E o domínio próprio ele tem muito a ver com o seu objetivo. Então, olha, você vai olhar para as áreas da tua vida, você sabe que você tem lá, você trabalha, você tem que levantar 6 horas da manhã todo dia para ir para a academia. Passou um dia, você não levantou, você não teve domínio próprio, você fracassou aquele dia naquela área. Por quê? Porque você deixou o teu corpo comandar algo que vai contra o teu objetivo, por exemplo.
Tem um dia ou outro que talvez você acorde muito mal, ruim? Tem. Mas isso não é o padrão. O padrão tem que ser você domina as coisas. E o que isso tem a ver com o CEO? É a sua empresa, é o teu negócio, é o teu risco. E se tudo der errado, é você que vai assumir a responsabilidade, porque os funcionários, toda a equipe, todo mundo vai arranjar outros empregos e a vida vai seguir. E quem vai ser a pessoa que vai sentir o maior fracasso e o impacto é você. Então, você tem que ter domínio próprio e isso é uma característica de um grande e um bom líder. Ó, que baita aula de liderança, né? Segundo ponto que ele nos traz histórias. História é tudo na vida. O ser humano, não existe nada que mova mais o ser humano por uma história. A tua venda, ela é pautada em história, então se você conta uma boa história na tua rede social, se você é bom de oratória, você pode ver as pessoas que são boas de oratória se destacam no mundo e tudo mais. Então uma história bem contada vende muito. O teu negócio nada mais é do que uma ficção, uma história bem contada que foi transformado no papel ali, foi escrito em forma de contrato social, com regras definidas. Então você está escrevendo a história e você está fazendo a história. E você está... A cultura do teu negócio, como que você vai construir uma cultura forte? Com histórias para os seus funcionários, contando, trazendo a história de vida deles e o que tem a ver com o teu negócio e como você vai agregar com o teu negócio na vida deles para que eles construam a história deles que eles imaginam. Então, tudo é história, histórias bem contadas, elas vendem e vendem muito. Então, se você é dono de um negócio e você não tem noção de história, você vai perder muito e a chance de você quebrar é grande porque você não vai conseguir desenvolver esse negócio. Uma grande marca é uma grande história bem contada. Terceiro, filosofia. Qual é a tua filosofia de vida? Porque aqui a gente está falando de princípios, valores. O teu negócio, a cultura do teu negócio, ela vai estar muito ligada aos teus princípios, aos teus valores. Nós somos cristãos aqui, católicos. Então tem muito a ver com essa parte bíblica e isso já é um golaço. Por que é um golaço? Porque já é validado. Você pegar todos os grandes empresários e tudo mais, todos eles têm uma grande fé, e todos eles têm uma família, é um homem, uma mulher e etc. Então já é algo validado que já deu certo e acontece. Então, e você pode inclusive pegar a filosofia de pessoas de sucesso, tá? Que vai te ajudar. E por fim, equipe, que daí entra o que a Bruna falou. A gente acha que 1 mais 1 é 2. Mas quando você está falando de equipe, 1 mais 1 pode ser 5, pode ser 10. Explica isso. Exato. Não é matemático. Então, 5 pessoas juntas, elas podem fazer coisas monstruosas, gigantescas e tudo mais. Eventos, grandes eventos e tudo mais. Começa com a soma de pessoas. Então, não existe sucesso sem que haja essa soma de pessoas ali e que é exponencial. Exatamente. Tá fazendo sentido essa conversa para você? Tá fazendo você refletir e pensar? Compartilha com a gente essa opinião lá no nosso Instagram, @Casal de Negócios CEOs. Por lá a gente tem dicas valiosíssimas sobre estratégias validadas que dão certo no mundo dos negócios. Exato. E a gente já está chegando no finalzinho desse programa, mas eu não queria encerrar ele sem falar dos 5 baldes, da teoria dos 5 baldes ali. E depois vocês comprem o livro que a gente vai deixar lá no nosso Instagram. Então, quais são os 5 baldes necessários para o sucesso? Ó, trouxe aqui para vocês. Primeiro de tudo, o que você sabe, o conhecimento, cara. Se você não estuda, não lê, pensa o seguinte, a gente está montando um negócio, você aí, eu aqui. Eu leio um monte de livro, eu vejo um monte de podcast, eu falo com um monte de gente de negócios, eu faço exercício, eu me alimento bem. Então, veja, mas tudo começa no conhecimento. Como que a gente vai competir? Você percebe que a gente não está em pé de igualdade? As minhas estratégias, provavelmente, a não ser que você tenha muita sorte, elas vão ser melhores. Por quê? Porque eu tenho respaldo e validação em pessoas que me passaram esse conhecimento. Segundo, o que você consegue fazer? A execução que a gente falou muito aqui. Então, o que você conhece... o que você sabe, o que você consegue fazer a partir de execução, o que você conhece, quem você conhece, que é o network que eu falei ali para vocês, o que você possui e o que pensam sobre você. Esses 5 baldes, vou repetir,
são o que vão dizer o sucesso na tua vida e principalmente os 2 primeiros, tá? Que é o teu conhecimento e as tuas habilidades e execução. Então, olha só, o que você sabe, o que você consegue fazer, o que você conhece, o que você possui e o que pensam sobre você. Isso aí tá tudo num livro lá, o Diário de um CEO, onde lá ele trabalha melhor isso, né? Mas é onde você vai encontrar o sucesso da sua vida aí. E pro teu ano, primeiro programa, antes da Bruna deixar a frase dela, eu quero agradecer todo mundo aí que nos acompanhou. Não deixa de nos seguir, deixar mensagem, pergunta, coisas no Instagram. Casal de Negócios CEOs, CEOS. Segue também a Rádio Evangelizar. Se inscreve aqui no canal do YouTube. Deixa seu like, joinha, comentário. Você que está acompanhando na rádio aí, pode mandar pergunta no WhatsApp da rádio também, que a gente responde nos próximos programas. E um grande beijo a todos. E Bruna, temos frase hoje? Temos frase, mas antes eu quero deixar uma pergunta. Qual desses baldes que a gente falou agora que você precisa preencher no ano de 2025? Fica a pergunta e eu quero encerrar a frase do programa de hoje que passou super rápido, né? Mais uma vez, para os ouvintes refletirem, que diz o seguinte: você não é definido pelo que deseja, mas pelo que escolhe fazer com consistência todos os dias. E aí, como é que vai ficar a listinha de 2025? Você já fez a lista? Já sabe o que fazer e o que executar? Exato. E não esquece de ir lá, hein? Casal de Negócio ou CEOS e responde lá, assina e assuma esse compromisso. Lá tira um print. E a cartinha também, faça sua carta que final de 2025 a gente vai fazer um programa especial falando sobre isso. Tá por sua conta agora.